EIA, vocês constatam a presença de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração, e eu, discordando da fala, se não me engano, acho que foi da empresa de consultoria, falando sobre o quão profundo devem ser esses estudos de flora, a viabilidade ambiental desse empreendimento, em decorrer por causa da Lei da Mata Atlântica, está intimamente ligada à caracterização dos estados funcionais de Mata Atlântica. Então, discordando disso, esses estudos deveriam ser mais aprofundados, e essa contradição é porque ao longo do estudo vocês falam até na presença de vegetação em estágio avançado, porém na conclusão vocês dizem que isso seria apenas estágio inicial e médio. Além disso, a pressão urbana, a gente considera, nas áreas de valor ecológico, a gente considera que foi insuficiente a avaliação, assim como as medidas compensatórias da população que será afetada pelos impactos, a população que permanece, não a população que é retirada. A gente também notou uma questão que foi levantada anteriormente da análise de impacto viário na fase de implantação, uma vez que os estudos da 7 Rio ainda estão sendo elaborados, então essa análise é ausente no EIA. E sentimos falta também de informações sobre a desapropriação em relação aos poceiros e ausência de dados sobre o crescimento populacional decorrente do próprio empreendimento. Enfim, são essas as ponderações e observações que a gente gostaria de fazer em nome do Ministério Público, e a gente espera que elas sejam atendidas e apreciadas pelo órgão ambiental no momento da análise do requerimento de licença. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Esclarecer também as pessoas presentes aqui que depois da audiência de hoje há um prazo de 10 dias para as pessoas ainda mandarem sugestões, perguntas, alguma coisa que vocês pensaram hoje e não realizaram aqui nas perguntas. Algum comentário em relação? Então, essa manifestação do Ministério Público não foi entregue ainda ao INEA, não é isso? Está sendo encaminhado lá? Não é isso, doutor? Isso não foi entregue ainda no INEA, está sendo encaminhado, não é isso? Tá ótimo. Então, se vocês puderem dar alguns esclarecimentos aí, para a gente dar prosseguimento à audiência. A gente não sabia que a gente ia separar, se não tinha ficado, não há problema nenhum. A parte de fracionamento da obra, eu particularmente não concordo, ela não foi fracionada. Na verdade, ela existe um projeto já básico até a Estrada dos Bandeirantes, o pedaço da Estrada dos Bandeirantes até a Avenida das Américas ainda está no estudo conceitual. Quando ele estiver devidamente desenvolvido, ele será feito. Lembrando que eu não necessito desse trecho para colocar o BRT para funcionar, para colocar a pista expressa para funcionar. Se for de decisão da Prefeitura mais à frente não colocar o BRT na Salvador Allende, eu vou continuar colocando ele na Transolímpica, no corredor expresso Transolímpica, que é o motivo da audiência pública aqui, e ele vai funcionar, ele vai fazer apenas um retorno operacional na Estrada dos Bandeirantes e um retorno operacional lá em Deodoro. Então, não há necessidade de fracionamento, apenas existe um estudo conceitual para que ele siga até o Transoeste. Outra pergunta que ficou aqui foi a integração do Transolímpica com o Transcarioca. O sistema de BRT ele é tão interessante que você pode fazer a integração de várias formas possíveis. Ou você põe uma estação num sistema, por exemplo, o Transolímpico, e outra estação, por exemplo, o Transcarioca, e você faz a integração de estação para estação, seja por uma passarela, seja por uma forma que a pessoa possa sair e integrar, assim como a gente integra o BRT com a Supervia, com os trens, assim como a gente integra com os metrôs. Mas também, que é uma das grandes vantagens do BRT, é a gente poder pegar um ônibus, uma linha de serviço que esteja no Transcarioca e
que ela possa entrar no Transolímpica na faixa segregada. Com isso você faz uma integração direta, você não precisa fazer transbordo. Então você pode fazer, por exemplo, linhas Terminal Alvorada, Deodoro. Você pode fazer, buscando depois Sulacap, podendo chegar, Terminal Alvorada, no futuro, no metrô da linha 4, ou pegar para Santa Cruz e Campo Grande. Então, hoje a gente tem ligação Transolímpica com Transcarioca, uma estação próxima das duas que pode ser feita a integração. No projeto executivo, pode ser que a gente chegue à conclusão que a gente tem que fazer uma alça a mais ou abrir o viaduto para que o BRT possa entrar ou sair, então, e possa fazer essa integração mais franca, como a gente diz. A integração Transoeste-Transolímpica, partindo da hipótese que ele não iria pela Salvador Allende, ali não seria um serviço BRT, que há essa possibilidade, ele pode ser um serviço alimentador, ele vai simplesmente ter um ponto ali na Salvador Allende junto com a Américas, onde a gente tem uma estação que é a estação Salvador Allende, pode fazer ali uma travessia e ter ali um mini terminal de ônibus alimentador, o alimentador levaria até o Transolímpica e faria a integração. Se o BRT mais para frente for até lá, vai ter um grande terminal que vai fazer essa integração. Mas, volto a repetir e frisar, eu não necessito do trecho da Salvador Allende para pôr o BRT para funcionar, para pôr a via expressa para funcionar. Isso é uma decisão que vai ficar um pouquinho mais para frente. Hoje, eu vou fazer a via expressa, vou fazer o BRT Transolímpica, saindo do Transcarioca, nas Estradas Bandeirantes, indo até Deodoro, onde futuramente vai ter o Transbrasil. Enquanto aos questionamentos aqui da parte ambiental, eu vou abrir aqui a palavra aqui para o Alexandre, e de qualquer maneira, é claro que quando esse documento chegar, a gente vai analisar e responder item a item. Bom, primeiro isso que o Beto colocou, com relação ao documento, assim que a gente tiver ele oficialmente recebido do INEA ou mesmo acessando o site, a gente pode analisar e com o maior prazer, sem problema nenhum, a gente respondendo o que for preciso. Apenas esclarecer uma questão que foi colocada pela analista Estela, que diz que eu teria colocado que não haveria necessidade ou importância de fazer uma caracterização maior da flora nesse estágio. Não foi isso que eu falei. Que eu disse que a gente está no estágio em que é feito um diagnóstico para caracterizar os estágios sucessionais de diversidade da flora e que, numa etapa posterior, conforme a legislação existente, quando você está na fase de licença de instalação, legislação nacional, nenhuma espécie pode ser suprimida sem que seja feito um inventário florestal com contagem ou supressão, senão não é possível fazer. Por isso que eu disse que o momento de contagem de vegetação, de verificação de quantidade de lenha e coisas desse tipo, numa fase posterior. No momento eu falei que não haveria importância de fazer um estudo mais aprofundado nesse momento. Muito bem, então, respondido esses questionamentos do Ministério Público, que será objeto da entrega de um documento no INEA, também recebemos aqui na entrada da audiência uns questionamentos do Conselho Regional Jacarepaguá / Recreio e Vargas, com alguns questionamentos dos conselheiros dessa organização. Então, aqui está dizendo, foi identificado, olha, por favor, Eduardo, aqui, ó. Fica com uma via aqui, por favor. Isso aqui vai ser anexado ao processo. Foi identificada uma contradição na escolha do BRT frente a outras alternativas tecnológicas que suportam maior capacidade em tempo de deslocamento. VLT, metrô, trem, bonde moderno. Você pode ir respondendo cada uma para ficar ágil? Essa é a primeira aí. Perfeito. Na verdade... Só um instantinho. O representante aqui do Conselho está presente? Aquele senhor que estava ali na entrada? Só pode responder, se quiser trazer mais alguma pessoa para ele.
dar um suporte. Muito obrigado. Qual é o nome do senhor? Vladimir. Também falo da Secretaria Governadora do Vale da Curicica. Muito obrigado pela sua presença, muito prazer. Se o senhor quiser ir fazendo as perguntas, a primeira eu já fiz. Não, eu fiz a primeira e vai responder. Aí o senhor vai, né, dentro de um tempo razoável aí, né? Perfeito, vamos lá para a primeira. Na verdade, se você comparar em termos de capacidade, o BRT com o VLT, por exemplo, você não consegue nem de perto pegar a capacidade que o BRT pega. Questão do metrô, do trem, o metrô é porque ele é muito mais caro. E o trem é que ele faz normalmente uma separação que o BRT não faz. O BRT, quem passa pela Avenida das Américas e vê o BRT Transióis funcionando, ele é apenas uma faixa segregada como qualquer outro, que tem lá um pequeno segregador, você enxerga o outro lado, você tem travessias semaforizadas, não existe separação. Então, a integração do BRT com o resto das pistas e com as comunidades e com as residências é total. Tá? Então, a questão aqui foi, como eu falei na minha apresentação, custo e tempo de implementação e capacidade dos devidos aqui tipos de transporte. Próximo, foram relacionadas algumas áreas que serão utilizadas para depósito de resíduos das obras que foram qualificadas como poluidores. Após a conclusão das obras, qual será o destino desses materiais? As áreas que foram relacionadas são todas as áreas que já estão cadastradas pela Prefeitura, pelo INEP, como licenciadas e que tem um projeto de recuperação em cada uma em função das suas peculiaridades. Não tem nenhuma área nova que não tenha uma lista já de licenciamento que é utilizada normalmente. Serão gerados alguns resíduos no decorrer da obra, né? O Vai ser gerado. Pois é, qual será o destino desses resíduos? O destino normalmente nas obras se usa em reciclagem, se usa em outros aterros, acho que o Eduardo até pode colocar alguma coisa em relação à Transcarioca. Tem problema nenhum. A gente, no Transcarioca, a gente pegou resíduos de demolição, transformou em material granular e pôde fazer terraplanagem com ele. E alguns outros resíduos, por exemplo, se tiver uma escavação de argila mole, a gente tem que levar para um aterro sanitário. Então a gente vai sempre, a partir dos planos, dos programas ambientais, fazer toda a destinação correta para todos os resíduos gerados. Como o traçado da via expressa será ajustado na relação de vizinhança com os equipamentos públicos como a Escola Silveira Sampaio, que foi fruto de vários atos em defesa dessa escola, pela Associação de Moradores de Curicica e pelo Conselho da Conrio, o Hospital Municipal Rafael de Paula Souza, a doutora Beiga Brito, o Túnel do Lacerda, entre outros equipamentos que não foram mencionados. No caso específico da doutora Beiga Brito, ela carrega um ingrediente a mais que nos preocupa, que é a perfuração do túnel, que para nós pode ter uma ameaça ao abastecimento de água da cidade, até uma tragédia local, sendo que essa altura não foi objeto de análise, discussão e controle de risco no rio. Perfeito. Toda a parte de equipamentos públicos a gente vai fazer da melhor forma possível. Pegando o exemplo aqui da Escola Silveira Sampaio, o traçado passa e pega ela de cheio. A gente, antes de derrubar, seria uma desapropriação, apesar de ser o terreno da Prefeitura e o próprio da Prefeitura, a gente constrói num local próximo e aí sim faz a demolição. Ao Hospital Municipal Rafael de Paula Souza, a gente não pega ele, a gente passa do outro lado da pista, os acessos estão todos preservados. E a adutora, propriamente dita, a gente, quando eu digo a Prefeitura, a gente já tem um pouquinho de experiência nessa adutora, porque quando a gente fez o túnel da linha amarela, a gente passou também pela mesma adutora. Então a gente já conversou com a SEDAI, a gente já mapeou ela, e o que a gente vai fazer? Na hora do projeto executivo, numa área de influência dela, a gente vai fazer uma explosão muito mais cuidadosa. É só isso, não há problema nenhum e não há risco nenhum de acontecer um acidente. Certo. A nossa preocupação com a escola, que você colocou que vai ser demolida, né? Não é isso? Está previsto ser passado. O traçado passa pela escola. Né?
Por que foi escolhido esse projeto de passar pela escola? Porque quando na época da escolha, né, de se fazer a propaganda para a questão das Olimpíadas, essa escola foi usada como referência do projeto olímpico do Brasil. Então agora, né, por isso que foi todos esses atos que foram feitos pelas comunidades, levando em consideração essa atitude da prefeitura de utilizar, né, como campanha, né, a nível internacional, do Brasil a nível internacional, a escolha da Escola Silveira Sampaio como referência do projeto olímpico. Não, tudo bem, a gente não está dizendo que ela não é uma boa escola, que ela não é referência, não é isso. A gente só está dizendo que a gente vai passar uma via pelo prédio da escola. E o prédio da escola, quem passar lá ou quem conhece, vai ver que não tem nada de especial. O que tem de especial o prédio? Nada. É um prédio simplesmente que serve como uma escola. E a nossa proposta, isso está mais do que claro, constrói-se um prédio novo, uma escola até mais moderna, ali próximo, e que possa continuar a ser referência, ou melhor, poder dar mais oportunidade ali. Mas vai ser construído antes. Como eu falei, construído antes. Essas manifestações são importantes que sejam gravadas. Se o senhor puder fazer a tradução simultânea do que a turma está reclamando aí, para poder fazer a transcrição da aula. Tudo é importante que está sendo dito aqui. Agora vocês falando assim, não se perderam, tá? Eu Vladimir Pulão. Ou então dá o microfone ali para o senhor se manifestar.